Boa tarde a todos. Antes de mais, os meus agradecimentos por mais este convite. Eu irei abordar aqui a temática do regime geral das providências cautelares e ainda da ação especial de revisão de coisa comum. Irei começar primeiro pela análise do regime geral das providências cautelares. Efetivamente, como sabem, em algumas situações às partes não irá restar outra alternativa que não seja propor uma providência cautelar de forma a cautelar o seu direito em tempo útil na medida em que estamos perante um processo que é ele mais rápido. Os procedimentos cautelares são assim os mecanismos processuais de exceção cuja única justificação advém do facto de a demora na satisfação judicial do interesse protegido criar o risco de acarretar um prejuízo para o seu titular, é o que se denomina periculum in mora. E esta delonga, não se pense que tem só a ver com aqueles atrasos habituais na justiça. A própria tramitação de uma ação principal é mais demorada, são admitidos mais articulados, a prova também terá que ser feita de uma forma mais rigorosa, o que conduz necessariamente a um atraso na atribuição, ou que seja aqui proferida uma decisão final. Ao contrário dos procedimentos cautelares, que têm uma tramitação muito mais célere. Deste modo, propõe o artigo 2º, número 2, parte final do Código de Processo Civil, que as providências cautelares são instrumentos jurídicos destinados a cautelar o efeito útil de uma ação. Deste modo, conforme já referi, a lei permite-nos que, através de um processo que é mais célere e rápido, mas também por isso se torna menos seguro, na medida em que bastará apenas demonstrar uma mera probabilidade séria da existência do direito, que o Tribunal venha a decretar uma composição provisória do litígio, que deste modo nos permite esperar por uma composição definitiva. E tal característica vem consagrada no artigo 362 do Código de Processo Civil. O número 1 diz-nos que sempre que alguém mostra um fundado receio de que outra em causa uma lesão grave e dificilmente reparável ao seu direito, pode efetivamente requerer a providência conservatória ou antecipatória completamente adequada a assegurar a efetividade do direito. E, tendo nós em conta quer o artigo 2º, quer o artigo 362 do Código de Processo Civil, conseguimos facilmente perceber que a função de um procedimento cautelar é evitar a perda da utilidade do efeito prático-jurídico pretendido pelo seu requerente. Em termos de características, temos 3 características que se destacam nos procedimentos cautelares: a provisoriedade, a urgência e ainda a instrumentalidade. Quanto à provisoriedade, o que é que isto quererá dizer? O que se pretende com uma providência cautelar é apenas uma composição provisória do litígio tendente a evitar prejuízos que possam ocorrer face à morosidade de uma ação principal. Não se pretende, com uma providência cautelar, resolver as questões de fundo. O que se pretende é apenas e só cautelar o efeito útil que depois resultará de uma ação principal já proposta ou que se venha a propor. As providências acabam por caducar, perdem sua vigência assim que for proferida uma decisão definitiva. A urgência das providências cautelares realiza-se na medida em que têm a finalidade de obviar o periculum in mora. Por esse motivo revestem sempre um caráter urgente e célere. Isto resulta da própria tramitação. Por exemplo, numa providência cautelar somente são admitidos 2 articulados, que é o requerimento inicial e a oposição, não é permitida uma citação edital, os prazos correm em férias judiciais, não permitindo aqui a suspensão de prazos, e logo deste modo se percebe como é uma tramitação muito mais célere. Relativamente à característica da instrumentalidade, resulta que a providência cautelar depende sempre, à exceção lá está, das situações em que poderá ser admitida a inversão do contencioso de um outro processo já pendente ou que vier a ser instaurado, que tanto pode ser declarativo como executivo. Aliás, a nossa colega acabou aqui de referir uma situação, que é as providências cautelares no âmbito do contrato de locação financeira, em que não se verifica esta instrumentalidade. As providências cautelares podem-se também distinguir em 2 tipos. Por um lado, temos as providências cautelares comuns ou não especificadas, que vêm reguladas
nos artigos 362 a 376 do Código de Processo Civil. Tais providências cautelares destinam-se à defesa de interesses de direitos genéricos e só podemos recorrer a uma providência cautelar comum quando se pretende acautelar um risco de lesão não especialmente prevenido por alguma das providências cautelares tipificadas. A título de exemplos de providências cautelares comuns ou não especificadas, e uma vez estamos aqui a analisar questões do imobiliário, podemos dar nota de uma providência cautelar não especificada para a obtenção da prática de certa conduta. Por exemplo, quando se pretende intimar o requerido para que ele se abstenha de vender um imóvel no qual incide um contrato de promessa de compra e venda. Poderemos também dar entrada numa ação de uma providência cautelar não especificada quando se visa intimar também o requerido para que este adote um determinado comportamento. Por exemplo, queremos intimar o senhorio para que este realize obras urgentes no imóvel. E temos também uma providência cautelar não especificada de restituição provisória da posse, conforme há pouco falou a minha colega Carla Freire, para atos de desbulho não violento ou os atos de simples perturbação da posse. E esta providência específica vem indicada no artigo 379 do Código de Processo Civil. Quanto aos procedimentos cautelares especificados, estes vêm regulados no artigo 377 e seguintes do Código de Processo Civil e visam acautelar direitos legalmente tipificados e determinados. Aqui podemos novamente indicar a restituição provisória da posse, mas aqui também, como a minha colega há pouco referiu, tem que se verificar, para além da posse, tem que se verificar que existiu um esbulho violento. É aqui esta diferença para podermos gerir ou o procedimento cautelar especificado ou então termos que dar entrada numa providência cautelar comum. Para além desta, podemos também aqui dar nota do embargo de obra nova, também uma providência cautelar especificada, em que podemos gerir aqui o embargo extrajudicial ou judicial e que vem regulado no artigo 397 a 402 do Código de Processo Civil. Para além destes, temos também outros procedimentos cautelares que vêm regulados em legislação especial, conforme que acabou por ser referido relativamente à entrega judicial no âmbito de um contrato de locação financeira. Quanto à natureza das providências cautelares, estas podem se dividir entre conservatórias ou antecipatórias. As providências cautelares de natureza conservatórias, a sua finalidade é efetivamente manter inalterada a situação de facto pré-existente à ação principal. Isto é, o que se pretende é garantir que o direito do requerente não é posto em causa pelo decurso do tempo e face ao comportamento de outrem, lesivo desse direito. A título de exemplo, temos o arresto, o embargo de obra nova e todas as providências cautelares não especificadas que visem inibir determinados comportamentos tendentes a prejudicar ou impedir o exercício do direito do requerente. Outra natureza das providências cautelares poderão estas ser antecipatórias, quando se pretende antecipar a realização do direito que previsivelmente será depois reconhecido numa ação principal. E aqui, a título de exemplo, temos a restituição provisória da posse ou a providência cautelar de entrega judicial, por exemplo, prévia a uma ação de reivindicação. Deste modo, para que venha a ser decretada uma providência cautelar, os requisitos, no caso de uma providência cautelar não especificada, e eu refiro às não especificadas porque em muitas situações estes requisitos não se verificam nos procedimentos cautelares comuns especificados, então um dos requisitos é que tem efetivamente que se verificar uma probabilidade séria da existência do direito. A lei o que nos exige é uma aparência da existência desse direito. É suficiente um juízo de verosimilhança formulado pelo juiz atender a uma prova sumária. Para além disso, o requerente terá que fazer uma prova e invocar o fundado receio de que outrem, previamente à interposição de uma ação, ou tendo a pendência desta, venha a causar uma lesão grave e dificilmente irreparável do seu direito. Nesta análise, o juiz deve-se pautar por um critério mais rigoroso de certeza. Não basta aqui uma mera suspeita desse receio, tem mesmo de se fazer uma prova mais concreta. Outro requisito que se tem que verificar é a adequação da providência cautelar a evitar a lesão. A providência que for requerida, em face da efetividade do direito ameaçado, tem que ser adequada a evitar esta lesão.
Um último requisito aqui a elencar é a proporcionalidade da providência. Na medida em que o prejuízo resultante da providência não deve exceder o valor do dano que com ela se pretende evitar. E, por exemplo, quanto a este requisito, podemos aqui dar a título de exemplo uma providência cautelar especificada onde o mesmo não se encontra, que é, por exemplo, no caso da restituição provisória da posse, como eu referi há pouco. Para que essa providência venha a ser decretada, os únicos requisitos que são exigidos é que se comprove a posse e que houve um esbulho e que esse esbulho foi violento. Só deste modo, ou estes são os únicos requisitos para que essa providência cautelar especificada venha a ser decretada. A tramitação, já referimos ser efetivamente uma tramitação mais simples e reduzida, na qual apenas se comporta dois articulados: o requerimento inicial e posteriormente a oposição. O procedimento cautelar inicia-se assim com a apresentação em juízo da petição inicial, na qual o requerente deverá oferecer desde logo a prova sumária do direito ameaçado e também justificar o seu receio de lesão irreparável. Para além do decretamento da providência, o requerente, se assim o entender, poderá também pedir que o requerido venha a ser condenado no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória. Por exemplo, quando vamos intentar um procedimento cautelar não especificado para a entrega de um imóvel, um dos pedidos acessórios poderá ser a condenação do requerido no pagamento de uma determinada quantia calculada ao dia por cada dia de atraso nessa mesma entrega. Por regra, no âmbito dos procedimentos cautelares, por regra, o requerido é citado ou notificado, consoante já tenha sido citado no âmbito de uma ação principal para contestar essa mesma ação, mas aqui a regra é que ele deverá ser citado para que então venha a ser ouvido e apresentar a sua oposição. Contudo, existem algumas situações em que efetivamente essa audição poderá pôr em risco o fim ou a eficácia dessa providência. Nesses casos, deverá mesmo ser dispensada a audição do requerido. Fim do prazo de apresentação da oposição, poderemos então proceder à produção de prova, da prova requerida, ou que oficiosamente vier a ser determinada. Em suma, a providência cautelar tenha sido deferida desde que haja uma probabilidade séria da existência do direito e se mostre suficientemente fundado o receio da sua lesão. A providência, conforme referi há pouco, pode, contudo, vir a ser recusada pelo Tribunal quando o prejuízo dela resultante para o requerido exceda consideravelmente o dano que com ela o requerente pretendeu evitar. Situações há em que a providência decretada pode vir a ser substituída por uma caução adequada, a pedido do requerido, mas desde que essa caução, ouvido o requerente, se mostre suficiente para prevenir a lesão ou para repará-la integralmente. Há pouco eu referi também que uma das características das providências cautelares seria a instrumentalidade. Ora, esta característica desaparece se nos for admitida a inversão do contencioso. Os procedimentos cautelares deste modo, sempre que é admitida a inversão do contencioso, deixam de estar dependentes de uma ação principal. Nos casos em que se vier a decidir pela inversão do contencioso, também irá desaparecer uma outra característica, que é da provisoriedade da decisão e do conhecimento sumário, o qual acaba por ser ultrapassado por um juízo de certeza. Mas para que possa ser realmente decidida ou aplicada a inversão do contencioso, para além do requerimento dever ser apresentado pelo requerente até ao encerramento da audiência final, tem-se de provar que a matéria adquirida no procedimento lhe permite formar uma convicção segura acerca da existência do direito acautelado. E também deverá ficar provado que a natureza da providência decretada é adequada a realizar a composição definitiva do litígio. Relativamente às providências cautelares especificadas, é a própria lei que nos determina aquelas onde pode ou não ser requerida a inversão do contencioso. Os meios de defesa do requerido após o decretamento da providência e, por exemplo, na situação de não ter havido uma audição prévia. Tem duas hipóteses. Ou recorre do despacho que decretou a providência quando entenda que, face aos factos e aos meios de prova já existentes, ela não deveria ter sido deferida,
ou então opõe-se. Opõe-se quando pretende alegar factos novos ou socorrer-se de outros meios de prova que não foram ainda tidos em conta pelo Tribunal. De resto, a decisão que decreta a inversão do contencioso acaba por ser recorrível conjuntamente com o recurso da decisão sobre a providência cautelar, e segue também aqui a regulação relativamente aos recursos, a tramitação habitual. E esta informação que vos queria transmitir relativamente aos procedimentos cautelares, irei agora fazer uma breve análise quanto à ação de divisão de coisa comum. Estatuto número 1 do artigo 925 do Código de Processo Civil que todo aquele que pretenda pôr termo à indivisão da coisa comum requererá no confronto dos demais consortes, fixadas as respectivas cotas, se proceda à divisão em substância da coisa comum ou à adjudicação ou venda desta com repartição do respectivo valor quando a considere indivisível, indicando logo as provas. Esta norma consagra-nos assim o meio processual adequado para o exercício do direito que vem regulado no artigo 1412 do Código Civil, aliás, nos termos do qual nos diz que nenhum dos comproprietários é obrigado a manter-se na indivisão. A ação especial de coisa comum é considerada uma forma distinta de dissolução da comunhão da compropriedade, caracterizada por se dirigir a todos os consortes e por ter como fim a cessação da compropriedade, tendo como fundamento, por um lado, a qualidade como proprietário do requerente e requerido, e por outro lado, o direito deste de não continuar na situação de indivisão. A ação especial de divisão de coisa comum comporta ainda duas fases. Uma fase declarativa, que se destina à determinação da natureza comum da coisa, à determinação da existência da invocada compropriedade, e este juízo de divisibilidade ou indivisibilidade da coisa é apreciado também nesta fase declarativa, sendo que ocorrendo a impossibilidade de divisão material da coisa, passa-se para uma divisão jurídica. Não podemos deixar de atender à suscetibilidade ou não da divisão em substância da coisa detida, conforme nos vem até definido no artigo 209 do Código de Processo Civil, que nos diz que são divisíveis as coisas que podem ser fracionadas sem alteração da sua substância, diminuição de valor ou prejuízo para o uso a que se destinam. Isto não quer dizer que quando um bem tiver uma natureza indivisível não se pode fazer cessar a sua compropriedade. Claro, poderá ser feito. Não poderá obter-se pela via mais natural, que é o fracionamento da coisa na proporção de cotas de cada comproprietário e posterior atribuição a cada um, mas poderemos sempre terminar esta compropriedade através da adjudicação ou da venda da coisa, conforme mais à frente irei abordar. Nesta fase declarativa, irá-se proceder ainda à fixação das respectivas cotas ou penhões. Passamos então, posteriormente, para uma fase executiva, que se destina ao preenchimento dos penhões em espécie ou por equivalente, mediante a adjudicação ou por acordo ou por sorteio, nos casos em que a coisa é indivisível, conforme já referi, à sua adjudicação a algum dos interessados ou à sua venda. Concluindo-se então pela divisibilidade da coisa, realiza-se a conferência de interessados, nos termos do artigo 929 do Código de Processo Civil, para a adjudicação, ou na falta desta, para sorteio dos lotes. Por outro lado, se o bem for de natureza indivisível, esta conferência irá se destinar ao acordo dos interessados na respectiva adjudicação a algum ou alguns deles, preenchendo-se em dinheiro a cota dos restantes. Na falta de acordo acerca da adjudicação, lá está, é determinada a venda, sendo em momento ulterior repartido o preço de todos em função das respectivas cotas, podendo todavia os consórcios concorrer à venda. Caso venha então a ser decidida a venda do bem, esta irá ser efetuada mediante as formas estabelecidas para o processo de execução e será sempre precedida das citações ordenadas nos termos do artigo 786 do Código de Processo Civil, observando-se ainda quanto à reclamação e verificação dos créditos, as disposições dos artigos 788 e seguintes, com as devidas adaptações.